Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajuda os municípios a se desenvolverem. Sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também é oferecimento do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além, obviamente, de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito e inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. No Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, e no Spotify. Todos os programas estão lá no Spotify para você ouvir. E não perder nenhum programa, nenhum conteúdo exclusivo do Quebrando a Lâmpada. A palavra que define o nosso episódio de hoje é memória, e por isso estou aqui com Emerson Diogo dos Santos, fundador e proprietário da Gonzalo Alimentos, empresa brasileira sediada em Colombo, no Paraná, e referência em temperos artesanais. Inspirado nas memórias de infância e no churrasco com seu tio Nene, homenageado no nome e no rótulo da marca. O Emerson transformou a receita familiar de um chimichurri em um negócio de sucesso. E hoje ouviremos mais dessa história inspiradora. Seja muito bem-vindo, Emerson Santos, uma alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você que junto com a tua família, com os teus colaboradores, quebraram a lâmpada e transformaram ideias em ações concretas. Seja muito bem-vindo, já te passo a palavra para já ouvir aí o teu oi, né, aqui no Quebrando a Lâmpada, e a gente vai fazer um bate-papo que certamente, com a tua jornada, irá inspirar muita gente na nossa audiência. Obrigado, Gilles. Estou muito feliz, né, pelas tuas palavras e por hoje estar aqui, né, um grande prazer, um privilégio a gente poder estar falando de memórias, como você falou, mas também outras coisas importantes, né, no mundo dos negócios, principalmente também, no meu caso, sonho, família, gastronomia e as memórias, né? Obrigado. Que legal, né? Todos os assuntos são importantes, né? Mas quando fala do assunto gastronomia, ele chama a atenção, porque afinal de contas, e quando fala gastronomia e memória, a gente volta no passado, lembra lá, eu estou falando aqui agora, após a gente iniciar o programa, ouvindo lá, né, o domingo lá, almoçando lá na minha nona, a refeição lá que a minha mãe fazia. Então é muito legal esse retorno, né, para um tema super importante, que também certamente vai explorar aí hoje, né? Mas antes eu queria entender como é que é o Emerson, como é que foi a jornada do Emerson. A gente costuma dizer que as crianças, né, os nenês nascem cientistas, nascem criativos. Como é que foi o Emerson lá na infância, na adolescência, inquieto? Construía o carrinho de rolamento, construía o estilingue. Fala um pouquinho desse início. Já mexia com gastronomia naquela época, Emerson? Eu vou te falar, vou te confessar aqui
que depois do convite, né, eu fui, não conhecia o programa, mas fui fazer uma geral no programa, como é que era e tal. E essa tua primeira pergunta, eu vim pensando e falando, cara, que legal, né, você poder relembrar o teu passado, tua infância, porque a vida vai passando, e quantas vezes você lembra da tua infância, né? Respondendo a tua pergunta, minha infância ela foi incrível, né? Uma infância de uma família simples, nada sofisticado, mas de muita criatividade, de muita brincadeira, de muita gastronomia, da avó, do tio, da família como um todo, né? Então foi muito produtiva, foi criativa também, porque isso instiga, né, as brincadeiras, você poder desenvolver o teu brinquedo, coisa que eu vejo hoje com os meus filhos que é mais restrito, né? Eu estava lembrando das brincadeiras, era a corrida de tampinha de garrafa que você fazia, era o jogo de bolinha de gude, você fazia os brinquedos, né? E hoje não, então eu comecei a pensar nisso vindo e fiquei muito feliz em poder lembrar. E daí também você começa a lembrar dos pratos que as vovós faziam, né? Meu tio, churrasco, aí toma um corpo todo, né? E faz sentido essa questão que a memória é algo muito interessante. De verdade, eu lembro dos domingos comendo pipoca doce com açúcar mascavo na minha nona. Parece que eu sinto o cheiro da pipoca. Essa conexão da memória com, né, como vocês trabalham muito a questão da gastronomia, tem essa... A memória, ela guarda, né? Inclusive, essa questão do aroma da comida. Sim, lá é da incrível. Infância, por exemplo. É incrível como que retorna, né? Eu faço uma salada hoje em casa que a hora que eu termino ela, que a gente vai... Na hora vem a lembrança da mãe do meu pai, da minha avó. Nossa. Ela era uma italiana, aí a massa que ela fazia, então você tenta reproduzir aquilo, né? O meu café da manhã, volta e meia eu faço, a gente tem um canal no YouTube, a gente faz algumas receitas lá também, e o café da manhã nosso, eu tento reproduzir, eu tento fazer aquilo que minha avó, minha mãe faz ainda, e é bem isso, né? A memória puxa e vem o sabor, é incrível. É interessante, né, Emerson, dentro desse tema, hoje né, desde a época, eu lembro, no final de ano, na casa da minha nona também, meu nono, todas as pessoas se reuniam lá. Aí tinha um aniversário, aí tinha a festa de casamento, aí, enfim, sempre tem comida envolvida, né? E é interessante isso, né, a importância da questão da gastronomia, né, na reunião das pessoas. Eu não lembro de ter ido em alguma reunião que não tivesse algo ali para comer ou para beber. Como é que é isso? Você que é um especialista da gastronomia. Que bom que é assim, né? Porque comer é muito bom, né? Eu digo que eu sou mais um apreciador, mais não um profissional, mas um amador mais assíduo no churrasco, né? Isso é o que para mim tem as lembranças mais fortes. É a questão, uma coisa que vem muito na minha mente, são os natais. Porque o Natal nosso, da minha família, a minha família, a minha mãe, a minha tia e o meu tio, eles trabalharam a vida inteira dentro de frigorífico. O primeiro e único emprego do meu tio foi frigorífico. Então, o churrasco era uma coisa que tinha um apelo maior para nós. E os nossos natais, ele não era diferente das famílias tradicionais. Ele tinha toda aquela comida, só que a diferença é que a gente começava a fazer uma costela 10 horas da manhã para ir comer 10 da noite. E daí tinha toda aquela ceia e daí vinha aquela costela enorme na mesa e todo mundo comia mais a costela, né? Esse é um evento, né? Se for de costela, eu lembro, às vezes, né? A gente reuniu o pessoal 6 da manhã para comer daí a costela 1h30 da tarde, quando ela começa a expulsar, né, as ripas, né? Mas às vezes 10 horas ali, quer dizer, claro que tem a costela, mas o quanto que há de interação social, né? E outra questão que me veio à mente, você falando, eu ia fazer a pipa e a pandorga. Eu lembro que eu falava para minha mãe assim, mãe, acabou o pão, né? O pão sovado, porque a gente ia comprar não era purificador, era o mercado mesmo, onde vendia tudo, né? Eles enrolavam o pão sovado naquele papel manteiga. E por que eu queria papel manteiga? Para fazer a pandorga.
Então, o azeite Mazola, não sei se tu vai lembrar, uma lata quadrada. Sim. Isso tem a ver com a criatividade. A gente cortava ela em ângulo no facão. Meu pai foi puxar a orelha, porque criava dentro do facão, para fazer aquela pá da carregadeira. Isso. Você acabou de falar, a gente construiu os próprios brinquedos, né? O carrinho de rolimã. O carrinho de rolimã, enfim. Então, é fantástico, né? E essa criatividade, esse empreendedorismo, ele, com o tempo, vai sendo ceifado, né? Como que foi, daqui a pouco, você, na tua adolescência, o ponto de virada, já com a conexão da Gonçalo, né? Quer dizer, tem uma conexão lá de trás, que isso é muito legal para a nossa audiência ouvir e começar a pensar nisso. Hoje se eu pensando nisso, eu consigo enxergar isso sim. Né? A questão da criatividade, você vê a gastronomia, o que eu vivia nos natais, em todo aquele churrasco, porque se reunia todo mundo com aquilo, hoje está presente comigo, com a minha família, e está presente na minha atividade profissional. Mas a questão do empreendedorismo como um todo, ele vem um pouco antes até. Porque eu comecei a pensar na gastronomia com um olho chimichurri depois, que vem num acaso, que daí a gente vai falar sobre isso. Mas as brincadeiras, a criação dos brinquedos, do estilingue, da pipa, do carrinho, gerar a criatividade. É claro que também tem um incentivo, né? Eu lembro, eu deveria ter uns 10, 11 anos, e a minha tia, ela tinha uma confecção, fazia algumas roupas, camiseta e tal, e ela falou se eu não queria fazer um curso de serigrafia. E ali eu fiz esse curso de serigrafia, e por um motivo ou outro, eu fui lá, fiz o curso de serigrafia e resolvi montar uma marca de camiseta. Eu e meu primo. A gente fez uma marca, fez um nome, nada profissional, né? Nada, mas eram 13, 14 anos. Já tinha uma marca de camiseta, ela fazia as camisetas, a gente pintava as camisetas e vendia para os amigos. Ó, empreendedor. E começou ali. E começou a guardar um dinheirinho ali, pouco. E daí comprava camiseta, pintava e vendia. A empresa, ela faliu em uma feira, em um final de semana, ela faliu porque o que acontece? A gente marcou, eu nasci ali na região do Bacaxiri, e ali na época já tinha o Parque Bacaxiri, e foi o vereador do bairro, fez um evento de empreendedores, ali barraquinhas com várias coisas. E a gente pagou com o único dinheiro que a gente tinha. E levou as camisetas, então, poucas camisetas que tinha para vender. Só que deu uma chuva tão grande que só ficou a gente na barraquinha. Ninguém foi, a gente foi, só que a gente perdeu aquele dinheiro, ele não devolveu o dinheiro, a gente também não pediu. E ali a gente, por um motivo ou outro, parou com as camisetas. E então, ali, você vê, lá uma criança, 12, 13 anos, né, começa isso. E ali começa a tomar corpo daquilo ali, começa a trabalhar, e daí vai para a faculdade. Dentro da faculdade, eu fiz uma faculdade de administração, e ali começa a borbulhar. Um administrador, ele tem algumas possibilidades, e uma delas é você abrir a tua própria empresa, e ali aquilo já fervilhava, sabe? E vai passar por erros e acertos, né? Olha que importante essa mensagem que o Emerson traz para nós. E muitas vezes a gente vai assistir as palestras de empreendedorismo, e a maioria, 99%, fala dos acertos. Certa vez eu fui fazer fui participar de uma palestra porque o título me chamou a atenção. E era uma pessoa de sucesso, assim como são vocês, como é a Gonçalo, que foi inspirado lá pelo tio Nene, o Nenê, tu vai me contar daqui a pouco. Mas ele contou nessa palestra o que deu errado. Achei fantástico aquilo. Ninguém acerta o tempo todo, né? Você acabou de dar um exemplo. Quer dizer, o empreendedor, ele passa e vocês não desistiram, apesar daquela chuva, apesar de perder todo aquele investimento. Então, se a gente está finalizando, Emerson, esse primeiro bloco, e vamos iniciar o segundo bloco, eu quero saber quem é o tio Nene, né? Eu tenho um tio, mas a gente chama ele de Nenê, que é o irmão mais novo da minha mãe, mas que, pelo que eu entendi, foi um dos inspiradores, né, dessa jornada de vocês, tá bom? Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco, Quebrando a Lâmpada, volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião,
sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Nossa conversa de hoje é com Emerson Diogo dos Santos, fundador da Gonzalo Alimentos, empresa brasileira referência em temperos artesanais. Agora a gente vai voltar para essa conversa inspiradora. Emerson, quem é o tio Nene? Qual que é a inspiração, né, dele para ti? Enfim, que envolvia o churrasco, envolvia tempero. Como é que foi isso? Fala um pouquinho, por favor, né, eu diria desse início, né, do empreendimento que vocês têm hoje, que é a Gonzalo, né? Sim. Como eu falei, né, no bloco passado, o meu tio, a minha família trabalhou a vida inteira em frigorífico. E o meu tio, ele era o churrasqueiro da família. Hoje eu sou o churrasqueiro da família e na época ele era o churrasqueiro da família. Onde todo mundo, meu pai, meus tios, todo mundo se reunia para poder comer uma costela, porque era o principal cardápio, né? Todo sábado era costela. E era ouvir música gaúcha, costela e piada, né? E ainda era do tempo de ouvir aqueles discos de vinil do Ivan Taborda, de piada. Não sei se você... que ele ficava contando um monte de piada naquilo e tal. Então, essa referência vem para mim porque o meu tio era uma pessoa que... Meu pai tinha uma criatividade grande, bastante... Era uma pessoa muito criativa. O meu tio tinha uma característica de trazer coisas novas. Era uma pessoa que gostava de trazer sabores novos, né? Então, tudo isso fica muito presente para mim. E o que acontece é que, na época, em 1988, o que o meu tio trabalhava no frigorífico, junto com a minha mãe e minha tia, ele veio a conhecer, ele trazia muitas receitas, cortes diferentes. Hoje a gente tem alguns cortes. Um exemplo, claro. Antigamente, quando a gente fazia costela, a gente queimava, torrava uma peça, um corte chamado de entranha, hoje, que se compra nos açougues, nas boutiques de carne, a um preço elevado. Hoje é um corte bem selecionado. E antigamente... Se queimava isso na costela, ela vinha junto na costela e se queimava. E ali não, ele trazia coisas diferentes. E o que aconteceu, que em um determinado momento ele no frigorífico que ele trabalhava, tinha contato com argentino e uruguaio, porque traziam carne, levava, tinham um fluxo. E ele acabou conhecendo o chimichurri. Trouxe, a gente provou uma vez e foi bem interessante. E fazia uma vez, fazia outra e acaba se perdendo com o tempo, né? E passou tempo, o meu tio veio a falecer. Era uma pessoa muito presente na família, teve um problema e faleceu. Sim. E eu trabalhava numa multinacional, já fazia alguns temperos, fazia muito churrasco, hambúrguer, e já fazia alguns temperos em casa, alguns molhos, alguma coisa, molho de pimenta e tal. E eu levei um molho de pimenta no nosso almoço que a gente estava, e um amigo meu, um pessoal bem, bem próximo, perguntou: mas você conhece aquele molho argentino? Ele nem sabia falar o nome ainda. Bom, mas o que é? É um molho que tem uma mistura de erva e tal, mas qual que é? E eu, não é aquele molho argentino chimichurri? É isso mesmo. Claro que conheço, tal. Ele falou: eu estou fazendo em casa. Ele falou: não, eu vou fazer um lá que a gente fazia e vou trazer para você provar. Trouxe, a gente começou a provar, e aquilo no almoço, então, que a gente tinha, começava. Um trazia uma coisa, outro trazia outra.
E foi indo. Só que a ideia de ter uma empresa, ela já vinha antes, como eu dei o exemplo, né? Tinha uma confecção com 13 anos, aí depois vinha ter um bar noturno e fazia cerveja artesanal em casa, e sempre tentando empreender de alguma forma, né? Dentro da multinacional você aprende muito, é uma escola muito grande, mas existia esse desejo que eu penso que é o desejo de grande parte do brasileiro, né? Esse desejo, esse sonho de empreender, de fazer algo, né? Apesar das pessoas não saberem a grande dificuldade que é, os obstáculos que você vai enfrentar, que se ela tivesse ideia, talvez muitos nem pensavam nisso. Não pensariam nisso. Né? Tem essa confusão, é verdade. Então, ali eu retomei aquele molho, naquela conversa ali, retomei e comecei a fazer novamente. E daí, sim, levava e aquilo ficou presente novamente no meu final de semana, no meu dia a dia, nas minhas receitas e tal. Até que eu levei esse molho, eu fazia hambúrguer, e levei esse molho no aniversário de um amigo. E esse amigo perguntou o que era aquilo, né? Aí eu falei o que era aquilo. Ele falou, pô, mas é bom, é diferente, né? Isso a gente está falando em 2012 e 2013. E ele jogou assim e falou, pô, Emerson, por que você não faz isso para vender? Eu falei, ali já quebrou uma lâmpada. Ali já quebrou. Voltei para casa e tal, e conversando com a minha esposa, e comecei a fazer de forma mais... Legal. Comecei a fazer de forma mais intensa aquilo. Comecei a desenvolver né? A gente começou a pensar. Começou a criar um modelo de negócio já, então. Isso. E o que surgiu por um motivo ou outro, veio a ideia, vamos fazer em homenagem ao meu tio. Porque veio dele. O que a gente fez? Eu peguei... Como eu tinha aquela coisa lá atrás, que veio da minha tia, de fazer camiseta, de fazer desenho. Eu era uma criança que eu desenhava, eu tinha... Hoje não faço mais, mas eu pegava, fazia cópia de desenho, desenhava algumas coisas, fazia camiseta e tal. Então eu peguei aquilo, desenvolvi um rótulo para aquilo. Peguei a foto do meu tio e a gente transformou numa imagem para um rótulo. E ali foi dado o nome, fez todo um desenho, toda uma situação, e eu comecei a vender isso de forma informal. Né? Eu trabalhava durante o dia... Tinha uma produção, tinha outra atividade, eu fazia esse molho na cozinha da minha casa. Eu morava num apartamento no bairro Portão, bem pequeno. A gente chegava do trabalho, fazia aquela reunião normal com a esposa, ela ia dormir, eu ia lá e fazia um lote, que a gente chamava, uma panela de chimichurri, rotulava e tal, e vendia um a um. Até que chegou um momento que aquilo começou, a minha necessidade de expandir aquilo, ou de sair da empresa que eu trabalhava, ela começou a ficar mais forte. E acabou que em uma conversa de madrugada que eu tive com a minha esposa, porque eu estava muito satisfeito, estava dentro da empresa, uma empresa incrível, tudo, sabe, incrível, mas o salário bom, o ambiente bom, o aprendizado bom, tudo excelente. Mas o problema era comigo. O problema era, eu não estava mais naquele ambiente. Eu precisava. Você precisava de algo diferente, mas desafiador. Mas só que aí, como que você vai largar tudo isso? Uma segurança... Uma zona de conforto. Uma segurança entre aspas, porque não é bem assim. Não é bem assim, claro. Né? Sim. Mas 15 anos dentro de uma empresa incrível, onde muitas pessoas queriam estar, né? Uma atividade que era referência no grupo, porque é uma multinacional, né? Era responsável por um laboratório na época. Então, tinha uma situação muito boa. Sim. Mas, como eu falei, eu não estava bem, né? Eu estava começando a ficar... eu estava começando a ficar doente. Literalmente. Olha só que... pela aquela necessidade. E vou te falar que o grande... Novamente se quebra uma lâmpada
uma dica, não uma dica, mas uma decisão em conjunto com a minha esposa. Aonde ela fala, pede demissão. Pede demissão. Pô, mas Faltava aquela fala. pede demissão. E daí, aquilo quebra na hora a lâmpada. Sim. Só que você pede, mas vou quebrar mesmo? Não, a lâmpada quebrou, A mas dúvida vem, né? você vem e tal. Daí você fala assim, tá, mas eu vou vender chimichurri. Mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse molho e vamos vender. Só que eu não tinha ideia do que era isso, não tinha ideia que eu não conseguiria viver vendendo só o chimichurri. Mas mesmo assim, aquilo para mim, eu brinco que me tirou algumas toneladas dos ombros. Eu fui no mesmo dia, eu tinha um turno naquela época, um turno que eu entrava bem cedo. Quando você toma uma decisão e quando você tem o aval, quando você tem o conjunto de uma pessoa que faz parte da tua vida, que está ali dentro porque empreender não é só você. Não. O empreender, você fazer... Sozinho tu não consegue, né? Não. Depende É um conjunto. né? A ideia pode surgir de você, mas existe toda uma base que precisa ser... porque o desafio que vai ser encontrado pela frente, que você vai travar a partir do momento que você resolve realmente empreender, que você dá o primeiro passo, que você segue, é muito grande. É muito grande. Se você não tiver o suporte, a base dentro da tua casa, eu falo isso com várias pessoas, 95%, esse é o meu percentual, esse é o meu parecer. 95% de chance de você não conseguir, você não seguir. Alguma coisa vai acontecer. Ou você não vai seguir com o teu negócio, ou algo vai acontecer dentro da tua casa, vai romper dentro da tua casa, ou vai acontecer os dois, se não houver a base dentro da tua casa. Que importante isso, né? Ou seja, gera um fracasso a partir da falta dessa coesão, desse engajamento de outras pessoas. Começou com o seu amigo lá, quer dizer, qual a importância dessa isso é cocriação, se me permite traduzir. Sim. A gente ouve hoje, não, vamos cocriar. Houve uma cocriação num evento, pode ser no churrasco, pode ser no almoço, pode ser num cafezinho. Depois essa questão de, peraí, não estou sozinho, que a hora que, né, sua esposa, vamos, sai de lá. E aí eu entendo perfeitamente o que aconteceu contigo. Eu fiquei 21 anos numa multinacional francesa. O rompimento são 2 décadas. Eu tinha 45 e 21 numa empresa, ou seja, era metade da minha vida ali. Então, a coragem, a preocupação, realmente, se vai dar certo. Mas eu queria sublinhar outra coisa, antes de fazer uma última pergunta nesse bloco, que está finalizando, a conversa é boa, ela anda rápido. No primeiro bloco, tu falou, 14 anos, antes da feira, da chuva, vocês fizeram a logo, a camiseta. Você falou, não, ficou mais ou menos tal. Eu queria dizer o seguinte, o bom inimigo do ótimo. Tem muita gente que mira o ótimo e não faz nem o bom, nem o mais ou menos. Vocês fizeram. O empreendedor faz. Depois melhora. Então, parabéns. Acabou passando batido no bloco anterior. Para finalizar esse bloco, aí nós temos 2 minutinhos. Você foi para o Uruguai, para a Argentina, para entender como é que era o chimichurri? Como que foi essa pesquisa na busca de informações, né? Para daí, como é que foi isso? Para você se especializar nesse tempero? Eu sou uma pessoa que quando eu quero conhecer algo, eu vou a fundo, eu busco bastante informação, eu estudo aquilo, né? E eu fui estudar sobre o chimichurri, sobre a história, sobre o que significava, sobre o contexto geral, e para que eu entendesse melhor disso, eu tinha que conhecer o produto na origem dele. E brinco que eu provei chimichurri com tudo que você possa imaginar, até com doce de leite. Aonde a gente ia, a gente provava o chimichurri e a gente acabou indo para o Uruguai, e do Uruguai a gente foi a primeira empresa no país a trazer um molho chamado salsa crioula e colocar ele na gôndola de um mercado de forma industrial.
Isso foi através de uma viagem que foi para conhecer o chimichurri. A gente foi para... Essa é uma história muito, muito interessante e muito legal. A gente estava viajando no Uruguai, parou numa... Eu brinco, tem até no meu Facebook, tem a foto, porque parece um bar, aqueles bar do Velho Oeste. Eu brinco que só faltava vir aquele feno rolando, assim, sabe? A gente parou e foi tomar uma água, tomar alguma coisa ali, e daí a pessoa que estava atendendo perguntou o que a gente fazia, né, no Brasil, e estava conversando. Daí eu falei que eu tinha uma empresa que fazia molho chimichurri. Ele falou, ele colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, um brasileiro fazendo molho chimichurri. Você tem que ter um molho, você tem que fazer no Brasil um molho que é o nosso típico molho aqui, salsa crioula e tal. E eu não entendia muito bem na época, como ele falou, não conhecia o molho, e aquilo veio para nós, e ele falou, vou até dar a receita para vocês, e acabou que não deu a receita. A gente veio para o Brasil e ficou com aquele, não lembrava o nome, e ficou. E esse nome a gente só veio a lembrar, eu e minha esposa, depois de alguns meses. E a gente acabou, já pesquisou e tal, e acabou lançando esse molho. E foi a primeira empresa no país a lançar esse molho chamado salsa crioula, que hoje algumas empresas têm, e é um molho incrível. Muitas pessoas dizem que é o nosso melhor produto. Que bacana. Olha, eu vou chegar em casa, tem alguma coisa escrito salsa crioula lá em casa. Eu devo ter isso lá em casa, olha só que legal. A gente está finalizando esse bloco, Emerson, mas para você uma mensagem que eu não posso deixar de falar. A prioridade nem sempre, eu diria que nunca, é o financeiro. Olha a mensagem que o Emerson traz. Depois de 15 anos numa empresa multinacional, ele deixou aquilo de lado e foi empreender. E ele comentou também que tirou um peso. Então você que está lá na empresa, né, e tem uma ideia, quebre a lâmpada, rompa, faça o planejamento, se inspire com o Emerson. Esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas estão lá, veem o salário, mas são infelizes. E a gente dá para ver na tua fala que você é uma pessoa feliz. Por esse empreendimento, por essa criação e por essas histórias fantásticas. Mas legal, muito bacana. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com o Emerson, que vão, ter certeza absoluta, acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí, que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Meus nobres, voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos aqui recebendo o Emerson Diogo dos Santos, o fundador da Gonzalo Alimentos. Tá muito legal o bate-papo, Gonzalo. A gente brincava aqui no intervalo, chega até da fome, né? A gente fala de comida, de costela, dos temperos, né? Você falou da salsa crioula. Queria iniciar com uma segunda questão. A identidade de marca, que, se não me engano, lá, inclusive, alguns dos produtos está lá, né? O Tio Nene está lá, né? Ou seja... Que legal isso, essa homenagem, né, de alguém que quebrou lá a lâmpada no início, plantou a sementinha, né, e quebrou a lâmpada, e depois aí teve todo esse andamento. Como é que está a marca hoje, a marca da Gonzalo no Brasil, no Sul? Fala um pouquinho dessa questão da marca e, enfim, um pouco dessa jornada aí, né, até ou seja, desde o início até hoje, Emerson. Hoje a gente está presente no Paraná nas principais redes, né? Em nível nacional, a gente está aí, pelo menos de forma efetiva mesmo, em 19, 20 estados, com representantes, com distribuidores. E daí, claro, para os outros estados vai de forma, né, compra virtual e de alguma outra forma, né? A gente faz 2 operações de exportação para a Inglaterra e para Portugal. Foi também a primeira empresa nesse segmento específico. A Gonzalo é uma empresa de molhos e temperos especiais, né? Que levou esse tipo de produto, que é um coadjuvante
de toda essa evolução que o churrasco, que a carne como um todo, que essa gastronomia está acontecendo focado nesse mundo do churrasco, que é um braço, que é uma parte da gastronomia, né? Hoje a gente é uma empresa que tem alguns produtos que são referência nacionalmente particularmente em alguns produtos, especificamente falando. Tem uma linha bem diversificada com produtos que são até de certa forma exclusivos. Alguns chegaram antes, o exemplo da própria salsa crioula. A gente tem um produto que é incrível, ele tem uma versatilidade enorme, poucas pessoas conhecem ainda, mas aí é que vai aquela história. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar de um produto chamado fumaça líquida? Não me vem à mente agora. Acredito que não. Então, a fumaça... né, a gente estava falando de dificuldade de quebrar lâmpada. Hoje é um produto que está dentro do top 5 de vendas. É um produto que ele pode defumar de forma instantânea qualquer tipo de alimento. Eu brinco que do sorvete à lasanha, do peixe a qualquer outro alimento, a uma salada. E a Gonzalo foi a primeira empresa no país a transformar, a oferecer para o consumidor final isso de forma fracionada em gôndola de mercado. Como é que vem isso? Isso era um produto, eu gosto de falar bastante desse produto porque tem essa característica nossa, né, de colocar isso ser o nosso um produto, a gente colocou primeiro. Inovador, né? Também é quebrar a lâmpada, né? Isso vem da parte... Isso era um produto que era muito usado, usado na indústria de transformação, né? E a gente tinha, na época, em 2014... Você imagina, a gente está falando hoje de um produto que ainda é desconhecido. Como é que você iria oferecer isso? Porque oferecer isso em 2014, hoje, 2024, ainda é desconhecido. Tem um mercado para isso. Mas como era em 2024? A gente brinca, eu e minha esposa, que... tanto ela como eu, a gente foi expulso literalmente de alguns açougues por conta de oferecer esse produto. Porque a pessoa eles não acreditavam naquilo. Eu vou contar um fato rapidinho. Por favor. Eu cheguei a oferecer a gente tinha fumaça líquida, sim, o chimichurri, e o nosso sal entrefino, que é o Parrillo original, que é o campeão de vendas, que é uma... Né? E eu cheguei oferecendo lá a fumaça líquida primeiro. O açougueiro, ele parou, o balcão do açougue era um pouquinho mais alto, então ele falava olhando para baixo, e eu estava ali. A hora que eu falei, olha, eu queria oferecer para você um produto novo no mercado, que usa para defumar qualquer tipo de alimento. O que é? Fumaça líquida. Ele falou, não, para. Não. Só um pouquinho. Ele veio aqui, tinha 2 açougueiros com ele. Ele era o açougueiro, mas ele era o dono do açougue. Certo. Ele chamou e falou assim, pessoal, quando eu falo que vem o pessoal que me oferece cada coisa que não dá para acreditar, que o que eu passo aqui atrás desse balcão, vocês não acreditam. Está aqui essa pessoa me oferecendo fumaça líquida. Os caras deram risada, ele deu risada e falou assim, amigo, eu não quero nada, obrigado. E virou e saiu. Então, e hoje é um produto que vende... Que está consolidado. Que vende em todas as redes, as grandes redes, sabe? É utilizado de forma geral, né? Tem uma utilidade incrível. Então, são particularidades, né? Eu era uma pessoa que tinha, eu lembro da infância, era uma pessoa que tinha muito introvertido. Certo. E o que acontece é que eu tive que, dentro da indústria, eu cuidava de um laboratório, eu ficava fechado, eu era uma pessoa que ficava lá no canto de uma empresa, fechado, fazia um relatório, fazia uma análise, apresentava relatório, ia fazer as análises e pronto. Quando eu abro a minha empresa, eu tinha que entender de tudo, e a pior coisa que eu tinha que fazer era bater
na porta dos estabelecimentos e vender. Uma pessoa que tinha dificuldade de falar, de conversar com alguém, de conversar. Como é que você vai? E hoje eu tive que vencer esse obstáculo, e hoje eu me viro. Vendo bem e me viro. Então, me ajudou muito. Olha que legal o Emerson trazendo essa experiência, essa jornada dele, da gente... Tem uma similaridade comigo também. Eu confesso que eu era meio arredio quando era pequeno, né? Quer dizer, quem fala comigo hoje nem imagina isso, né? Mas quando a pessoa tem um propósito muito forte, e você, na tua fala, fica claro isso, tu rompe as barreiras, né? Tu quebra as lâmpadas, tu vence as dificuldades. Então isso é bem legal. Fica a dica para ti. Veja o que quem sabe, esses obstáculos comportamentais, a gente pode falar, que de repente estão atrapalhando a tua evolução profissional. Então essa é uma grande mensagem que tu traz. Tradição e inovação. Como é que foi isso, Gonçalo? Vamos pegar a tradição lá, o chimichurri lá no início, costela, e inovação, ou seja, fumaça líquida, enfim. Se puder falar um pouquinho disso, a gente já está se encaminhando para o final de mais um bloco. A inovação, ela não é necessária, ela é obrigatória. Independente principalmente nesse momento que a gente vive, né? Não, eu sei falar de um período de tempo de 11 anos, que é o que a empresa tem. E a necessidade, a obrigação de se manter inovando, ela é muito forte. Por quê? Se eu tivesse, foi o que aconteceu. Hoje o mix de produtos que a empresa tem, ele não é derivado da minha... A criatividade está ali, mas ela veio da necessidade de colocar novos produtos para poder ter receita financeira. Porque veio aquela pergunta depois, quando eu me desliguei da empresa. Eu fui oferecer chimichurri, molho chimichurri, eu vendia uma caixa de 12 unidades ou 24 unidades. Aquele produto, ele ficava 60 dias na gôndola de um açougue, de um mercado qualquer. Como é que eu iria viver daquilo? Porque eu levaria quanto tempo para rodar? Eu teria que ter uma infinidade de estabelecimentos comerciais, eu sozinho fazendo venda, não tinha braços para tudo isso. Então, é tudo uma necessidade, é um tijolinho em cima do outro, é uma construção, né? O sonho existe, mas eu vou te dizer que ele começa... É o primeiro estágio, e depois o sonho ele deixa de ser o ator principal e entram os objetivos, que daí vem os tijolinhos, um em cima do outro. Eu tinha o chimichurri, eu preciso vender outra coisa. Eu preciso vender, mas espera aí, essa fumaça líquida não tem. Por que surgiu a fumaça líquida? Porque tinha um produto americano em gôndola e não tinha nenhum concorrente brasileiro. E eu tinha conhecimento químico, eu sabia o que era aquilo, eu lia o rótulo, eu sabia que já tinha na indústria. Eu falei, mas espera aí, mas isso aqui está muito caro porque é importado, demora e falta, porque é importado. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar num frasco, vou colocar meu rótulo e vou vender. O resultado disso é que a gente chegou com um produto metade do preço do importado, um extrato concentrado de rendimento muito maior, porque eu tinha conhecimento químico desse produto. Resultado, varreu o mercado, né? Aonde a gente começou também? A gente começou com os produtos em clientes formadores de opinião. Em cada cidade, principalmente na nossa, o mercado municipal é onde você tem os formadores de opinião. Sim. Ali você vai receber o feedback do que está acontecendo com o teu produto. Tem aquilo que você falou no bloco anterior. Não existe nada perfeito. Ninguém nasce perfeito. Um produto não nasce perfeito. Se você esperar ou quiser gerar algo perfeito, você vai ficar parado, porque a evolução, o produto ele vai se corrigindo, ele vai melhorando, ele vai se adaptando, sim, vai mudando. Sim. Essa é a vida. Nenhuma empresa, ninguém nasce pronto. Sim, e esse retorno até da clientela, né, dos açougues, dos mercados, né, vai melhorando. É um ciclo mesmo virtuoso, né? Não, que bacana ouvir isso, né? Que bom, né? O produto americano que
Volte lá para os Estados Unidos, porque aqui nós temos a fumaça líquida aqui de Curitiba, aqui, né, do Paraná, então isso é super importante. E aqui um recado para você também, não é fácil a vida do empreendedor, porque a jornada do Emerson, né, com a família, né, com todo o time, os colaboradores, olha os tijolinhos que ele falou. E se me permite, eu gostaria aqui, finalizando o bloco, você não foi teimoso, você foi persistente. A teimosia é o lado obscuro, né, da persistência. Vocês foram persistentes, por isso que a Gonzalo está onde está até hoje, com muito sucesso. Meus parabéns mesmo, de verdade. Obrigado. A gente está encerrando então o bloco 3, fica por aí. Para o nosso próximo e último bloco, o Quebrando a Lâmpada volta já com essa conversa, essa prosa inteligente e inspiradora com o Emerson. Até logo. Rio Bonito do Iguaçu segue mobilizada na reconstrução pós-tornado. Com a chegada de mais de 1.500 voluntários, a prioridade das forças-tarefa agora é a reconstrução e a organização logística para evitar o congestionamento da cidade. Nós vamos ter 2 pontos nas 2 entradas da cidade de triagem, para que aquele que está chegando com material, um insumo, possa ser orientado lá fora do município para onde ele tem que se designar. Nós vamos distribuir um mapa. Quem quer entregar material, onde será a entrega de material, quem é donativo do material de limpeza, onde deverá ser entregue, orientar para que não tenhamos esse congestionamento aqui na cidade e, obviamente, direcionar essa força de trabalho para o ponto que precisa efetivamente. O mapa de reconstrução só foi possível graças à força-tarefa de engenheiros. O CREA Paraná, a Coapar e o IBAP Paraná mobilizaram mais de 140 engenheiros voluntários que emitiram mais de 2.200 laudos de vistoria. É importante destacar o trabalho do CREA, que foi muito rápido. Nós tínhamos aqui mais de 140 engenheiros voluntários que ajudaram a fazer um mapeamento da cidade, fazendo o laudo, né, da destruição. E esse laudo é a certidão de nascimento da reconstrução. Sem o laudo, nós não conseguimos aportar o recurso. O governo do estado disponibilizou até 50 mil por família para a reconstrução. Com repasse via cartão, a Coapar priorizará a construção emergencial de 320 unidades habitacionais, utilizando modelos rápidos pré-fabricados. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora a gente vai falar sobre futuro, né? Queria saber também sobre o legado que se deixa, né, para as pessoas, para as famílias. E, enfim, como é que está o futuro, né, da Gonzalo, o futuro da operação, o que vem de novidade por aí que você possa falar para o programa Quebrando a Lâmpada? Mais alguma lâmpada para ser quebrada aí em termos de portfólio? A gente quebrando a lâmpada na indústria ou no empreendimento é frequente, né? É frequente, você precisa estar quebrando a lâmpada a cada instante, quebrando a lâmpada. A Gonzalo vem se reestruturando, criando novas possibilidades, novos mercados, né, dentro da gastronomia, ampliando o mix, otimizando processos. É uma constante, né? A indústria é uma constante. Então, a melhoria contínua ela precisa acontecer. A inovação, eu digo, é a questão da manutenção do portfólio da empresa. Entra produto novo, sai produto que não está tendo um desempenho já há algum tempo. É uma análise, né, constante. Os obstáculos eles vão mudando com o passar do tempo, e você vai se adaptando. E muitos projetos, né? Muitos projetos, como um todo, a reestruturação básica, a mudança, o ajuste fino, né? Hoje você tem um preço de uma embalagem, mas você sempre precisa melhorar isso. O rótulo que você precisa mudar é constante, né? Você estava falando da tua experiência, eu também. Vou te falar que muito do que eu uso hoje dentro da Gonzalo vem da própria indústria automotiva. Legal. O que acontece, eu uso o que a gente trabalhava muito lá, que é um termo de plataforma produtiva,
que é o que? De um exemplo para o telespectador, para quem está assistindo, de 5 itens específicos, 5 produtos, 5 matéria-prima, você pega e gera 6, 7 produtos. Por quê? Porque aquela mistura, aquele percentual X muda. Né? Você consegue criar situações diferentes, aí você agrega mais um outro produto. Então, é uma plataforma produtiva. Você, com um mix de produtos, de matéria-prima, você começa a gerar novos produtos, novas possibilidades. É constante. Eu vou usar o termo, a batalha do empreendimento é constante. Sim. É constante. Diária, vivendo um dia após o outro, dando o tempo ao tempo. A dificuldade é grande, mas a alegria, a felicidade também, né? Hoje você pode ficar triste por um motivo ou outro, mas amanhã você vai estar feliz, mas o grande ponto é sempre você acordar no teu dia para fazer o teu melhor. É fazer o melhor. Eu falo com o meu pessoal que a gente não está fazendo um produto específico, a gente está colocando alimento, produtos na mesa de confraternização de milhões de pessoas em um ano. É diferente, né? O modo diferente. É mais que pôr lá um pote ou pôr algum bacana. Essa questão da qualidade do alimento, ela vai para nós desde uma embalagem, desde um rótulo, a tudo que está lá dentro. Desde a qualidade, ela é a nossa base. É o motor da Gonzalo. Bacana. É isso. Gonzalo, algumas questões rápidas aqui para a gente... O que diferencia a Gonzalo dos demais? Se puder, tem algumas questões que eu quero fazer um bate-bola contigo aqui. O diferencial do Gonzalo? Com certeza é a família e tradição. Legal, bacana. Como é que é a gestão das pessoas lá, da equipe, dos colaboradores? Quiser falar do tamanho do time também? Como é que é isso? Como é que funciona essa... Hoje a gente tem uma equipe, a gente faz muito com pouco, né? A gestão é uma gestão, eu digo que compartilhada. O meu perfil é um perfil de ouvir, filtrar e depois fazer uma análise e depois tomar decisões. Dentro da indústria tem várias particularidades, né? Você precisa aprender com... Eu falo com o meu pessoal, a empresa tem problemas, mas os problemas da empresa não podem afetar os funcionários. Mas os problemas dos funcionários geralmente afetam a empresa e você precisa ter esse bom senso para poder entender isso, entender o dia a dia da pessoa, entender como que está o problema dela, sabe? Às vezes a gente está com um turbilhão de problemas na cabeça e você precisa baixar e falar, não, peraí, você precisa se colocar no lugar dessa pessoa, porque eu falo com o meu pessoal, a gente sempre acorda para sair e fazer o nosso melhor. Se por um motivo ou outro eu ouvi isso de um argentino que foi um líder, foi um supervisor meu, que foi o melhor gestor que eu tive dentro da empresa que eu trabalhei. Ele falou, Emerson, se um dia você estiver mal e você perceber que você vai para a empresa, você vai chegar na empresa e você vai interferir, aquela tua energia vai influenciar pessoas, fique em casa e resolva e venha quando você estiver bem. Então, esse é o nosso ponto, isso eu falo para eles. Que legal isso. Que legal essa questão, você influencia o ambiente, né? Isso é bem legal. Eu trabalhei muito com os argentinos, são pessoas fantásticas, inteligentíssimas e, enfim, é muito bacana esse tipo de mensagem, né? Aonde que a Gonzalo, antes da mensagem, que eu vou pedir para você deixar uma mensagem para aquele empreendedor que de repente está lá montando os tijolinhos, né? Aonde o Gonzalo vai estar em 2035, 2045? Com certeza, com toda certeza, antes disso no mercado americano. Que jóia, que legal, que bacana. Como que as pessoas acompanham o Gonzalo? Tem o site, para acompanhar de repente a jornada de vocês, não sei se vocês... usa as mídias para divulgar as coisas? Sim, a gente tem o Instagram, gonzaloalimentos.com.br, tem o site, né? gonzaloalimentos.com.br, tem o Instagram, tem o Facebook,
E tem um canal no YouTube que a gente está começando, é o canal Gonzalo, é um canal de um bate-papo também. A diferença é que a gente fala de churrasco e leva pessoas de diversos setores para a gente falar de futebol, de comédia, de luta, vários segmentos ali. O pessoal acompanha lá que vai se divertir. Um assunto bem bacana, gastronomia, né? Enfim, então isso é legal também. A mensagem para o empreendedor, aquele que está com a ideia, não quebrou a lâmpada ainda, ou quebrou, mas ela está patinando, está lá no primeiro tijolinho ainda. Uma mensagem do empreendedor, de uma pessoa mente brilhante, que quebrou lâmpadas, resolveu problemas, teve coragem, persistência, planejamento, estabeleceu metas, buscou informações, viu o que tinha no mundo de melhor, trabalhou em conjunto com a família, com os colaboradores. O que o Emerson, esse empreendedor, tem para falar para aquele que está nos ouvindo na nossa audiência quebrando a lâmpada, para ele também decolar? Os problemas vão acontecer, os problemas vão chegar, os problemas vão ter intensidades. A alegria vai vir, o sucesso, a realização vai vir, mas o importante é o tempo. É o tempo. Você precisa... Hoje eu tenho um problema, esse problema vai ser resolvido. De alguma forma ou outra, o problema vai ser resolvido. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Tá muito longe de ser fácil. Fácil é você acordar às 8 horas da manhã e ir para o trabalho e voltar às 18. Isso é fácil. Entre aspas, né? Eu estou fazendo um comparativo. Mas... eu vou resumir em uma frase curta, num contexto muito simples. Diante de todas as dificuldades, quero empreender, quero fazer, quero quebrar a lâmpada, o conceito é simples: siga em frente. Que legal, que bacana. Para fechar, se o tio Nene estivesse aqui agora na sua frente, o que tu falaria para ele? Obrigado. Obrigado a ti também. Obrigado a ti pela tua jornada, pela tua entrevista inspiradora, que nos inspira. Esse é o propósito do programa Quebrando a Lâmpada. Conte conosco. Conte com o programa Quebrando a Lâmpada, com o nosso time, no lançamento dos próximos produtos. Eventualmente a gente fazer o bate-papo lá na fábrica, por que não? Vamos. Né? Para divulgar esse empreendimento, né? Que veio com muita garra, com muita persistência, com muito amor, por muito querer fazer, né? Por muita gratidão que vocês... A gratidão de vocês, né? Com o tio Nene é muito legal, é muito bacana. O mundo precisa agradecer mais. O mundo precisa reconhecer mais as pessoas. O mundo precisa respeitar e dar valor às pessoas, a quem teve essa jornada. E vocês estão fazendo isso. Bem como o cuidado de vocês, né? Seu, com os colaboradores também. Então, conto com o programa Quebrando a Lâmpada. Obrigado por ter trazido essa jornada, essa experiência. E estamos à disposição aí para futuras prosas aí na sequência, tá bom? Tá bom, obrigado. Estou muito feliz com o papo aí. Obrigado. Joia, valeu. E assim, encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos o nosso convidado Emerson, que esteve aqui conosco, né, Emerson, trazendo a sua experiência, falando dessa jornada vitoriosa. E a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. Do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acompanhar o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, divulgue para a sua rede de contatos e também acompanhe os programas que estão no Spotify. No Spotify, Quebrando a Lâmpada. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Quebre a sua lâmpada. Inove. Implemente o mindset da solução de problemas. Sejam bem-vindos os problemas, que a hora que a gente resolve eles, a satisfação pessoal é muito grande. O Emerson disse hoje aqui para nós. A cada problema resolvido, vem a satisfação pessoal. E melhora cada vez mais a sua qualidade de vida, a sua, do seu entorno, da sua família, dos seus colaboradores. E o principal, seja feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio Quebrando a Lâmpada. Tchau!
Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. E CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.